Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje a gente vai fazer um episódio um pouquinho especial, que a gente só fez, na verdade, uma vez na história desse podcast até então, em que a gente traz algum filme que a gente acha interessante para comentar para vocês, de acordo com as nossas perspectivas, né, dentro da psicologia, filmes que a gente acha que tem coisas para a gente realmente comentar e usar como base para a gente explicar alguma teoria ou alguns aprendizados sobre a psicologia. E hoje, o filme que a gente vai falar sobre é um super queridinho da psicologia, que é o Divertidamente. Esse filme lançou em 2015, não sei se vocês já viram, mas muita gente falou sobre ele, né, na época, porque ele ganhou o Oscar em animação. E depois que a gente fez o nosso episódio de Soul, né, comentando outro filme de animação da Pixar, que foi esse Soul, tiveram pessoas que vieram pedir pra gente para comentar sobre Divertidamente, justamente por conta de todo esse auê que fizeram do filme na época que ele saiu, porque ele fala sobre uma grande experiência nossa, né, enquanto seres humanos, que são as emoções. Então a gente achou que seria super interessante a gente pegar esse filme e falar um pouquinho de emoções baseado nele para vocês aqui hoje. E aí, para começar, a Ana Tereza vai falar um pouquinho sobre a teoria por trás. A teoria que, na verdade, foi onde o filme, né, e os criadores do filme se basearam, que é a teoria das emoções básicas, do Paul Ekman. E aí, gente, tudo bem? Vou explicar um pouco para vocês a teoria que foi embasada o filme. O Paul Ekman, ele foi consultor do Divertidamente, consultor científico para eles produzirem o filme. E eu achei super legal que, com base na teoria deles, os protagonistas são as emoções básicas. E por que básicas, gente? O Paul Ekman, ele criou uma teoria com base nas pesquisas que ele fez durante muitos anos para responder a pergunta de que as emoções elas são biológicas, inatas do ser humano, ou as emoções elas são culturais e a gente aprende de acordo com a cultura. Tinha esse embate muito grande antes do Ekman fazer a pesquisa dele. E aí ele foi lá, se enfiou lá na Nova Guiné, onde o pessoal não tinha contato nenhum com a sociedade, contato nenhum com a civilização, então eles não teriam o viés, né, de ter entrado em contato com a cultura. E aí ele descobriu que existem 7 emoções básicas. Então, o que isso significa? Que teve 7 emoções que todo mundo lá, que era desse povo da Nova Guiné, conseguia identificar, que é a tristeza, a alegria, o medo, a surpresa, o nojo, o desprezo e a raiva. O filme acaba que ele não traz essas 7 emoções básicas, mas ele traz 5. Então eu vou focar um pouco para explicar para vocês a função de cada uma dessas emoções. Porque dentro da teoria do Paul Ekman, ele entende que essas 5 emoções básicas, a gente consegue ver elas pelos nossos traços faciais. Tem até uma série que foi baseada na vida do Paul Ekman e teve a assessoria dele, que se chama Lie to Me, que eles falam um pouco sobre essas expressões faciais das emoções. E eu também falei, né, que as emoções são básicas porque com base nelas é que a gente sente todas as outras emoções. Frustração, aborrecimento, enfim, várias outras emoções que a base são essas 5 ou 7, né, no caso. E, por exemplo, eu queria até trazer a ansiedade, né, que a ansiedade ela é uma emoção complexa e a emoção básica dela é o medo. Então, acho que fica um exemplo mais claro para a gente entender essa teoria das emoções básicas. Então vamos lá que eu vou explicar um pouco assim qual é a função biológica de cada emoção e por que ela é importante. Que eu acho que isso é interessante até para a gente começar a se entender um pouco, né, a psicologia por trás das emoções e para a gente conseguir conversar sobre o filme também. Então eu vou começar pela alegria, que a alegria é assim a grande protagonista do filme, né? A alegria e a tristeza. E a alegria, ela é praticamente uma forma da gente criar conexão com os outros e construir relacionamentos. Quando nós estamos felizes, nós nos sentimos mais abertos para experimentar coisas novas, para conversar com os outros. Então, a felicidade tem esse quê de fazer a gente se conectar com os outros. E se você ouve o nosso podcast, você já sabe que os seres humanos são uma espécie social. Nós precisamos estar em contato com os outros para a gente sobreviver. E até se sentir, assim, psicologicamente saudável. Eu lembro que uma frase que ficou muito forte para mim quando a gente estava estudando emoções na faculdade foi que a felicidade é uma função de expansão, né?
E aí, quando eu falo expansão, não é no sentido, gente, expansão espiritual, não. De expansão mesmo da gente, nessa conexão, da gente realmente expandir para se conectar com os outros, para fazer as coisas que a gente quer fazer. Então, a felicidade ela é extremamente importante pra gente. E aí a gente tem a tristeza. Eu acho que dessas emoções básicas, eu esqueci de mencionar, eu acho que só a felicidade ela é agradável de sentir. As outras 4 não são tão agradáveis assim. E por isso que eu vou começar falando da tristeza, que a tristeza é um sentimento desagradável. O filme trata muito sobre isso. Mas também é outra emoção extremamente importante, assim. O filme ele traz também essa reflexão da importância de você sentir a tristeza, que a gente vai adentrar mais à frente, mas primeiro a gente precisa explicar para vocês o que é cada emoção. E a tristeza, ela é um sentimento que sinaliza que algo precisa ser cuidado dentro da gente, que tem feridas que precisam ser olhadas e tratadas. Basicamente, a função da tristeza é fazer a gente refletir. Isso é uma coisa até que eu queria trazer para vocês, que a tristeza, muitas vezes, ela é retratada como um espectro muito mais para a depressão, né? Daquela pessoa sem energia e tudo mais. E, na verdade, a tristeza também tem um aspecto muito de fazer a gente tomar decisões, fazer a gente sair de uma situação que está fazendo a gente mal. Então, ela tem um poder de ação também. E isso é uma própria crítica do Paul Ekman ao filme, que mostraram a tristeza muito mais num aspecto de rendição aos problemas do que, de fato, assim, reflexão e resolução que a tristeza também pode trazer. E aí, depois, a gente tem o medo. Assim, tem muita gente que vê o medo como um defeito ou uma emoção negativa, mas ele é essencial para o ser humano, para a gente botar limites e se autopreservar. Então, para a gente sobreviver, o medo é importante para a gente sobreviver ao mundo. Então, é uma emoção que contribui para, assim, até a procriação da nossa espécie. Porque se a gente não sentisse medo, a gente seria super impulsivo. Mas aí também entra. O 8 é a impulsividade. O 80 é a ansiedade. Então, o medo, ele sempre tem que ser moderado. E eu também, ao pesquisar para fazer esse episódio, eu achei super interessante que falaram que o medo é uma emoção que também ajuda a gente a criar. Porque de acordo com que a gente tem medo, a gente foi criando várias coisas. A gente foi criando cidades, a gente foi criando ambientes seguros pra gente. Então, o meu medo também motiva a gente a ser inteligente e exercer a criatividade para a gente se proteger. E eu acho que isso também é muito pouco falado sobre o medo. E aí depois a gente vai pro nojo, que é nojinho no filme. E a principal função do nojo é evitar que qualquer tipo de estímulo possa causar intoxicação. Então, até a expressão facial do nojo, né, que é quando a gente franze o nariz, é para evitar que, por exemplo, a gente sinta um cheiro desagradável. E o nojo, ele vai muito além, né, não só da intoxicação alimentar e de comida, para a gente não morrer, vai nas questões sociais. Então, o nojo, ele também ajuda um pouco isso para a gente não ficar intoxicado nas relações sociais, ou para a gente fugir de pessoas tóxicas, ou a gente lidar com esse meio assim de medo da rejeição. Então, o nojo, ele protege a gente também. E aí a gente vai por último para a raiva, que é um sentimento assim que ajuda a gente ao ataque ou à defesa, principalmente quando as pessoas estão ultrapassando os nossos limites. A gente sente raiva quando a gente está se sentindo injustiçado ou quando alguém está ultrapassando um limite nosso. Então, a raiva ela é uma emoção que serve para você se proteger também e se autopreservar. Por isso que muitas vezes no filme ela vai sentindo raiva quando ela estava se sentindo ameaçada, quando ela estava se sentindo criticada, a personagem principal. E a raiva é extremamente importante, porque a gente não quer mudar a situação ou não quer mudar as coisas quando a gente não sente raiva. E é muito interessante a gente pensar exatamente no que a Ana Teresa trouxe no início, logo depois que ela falou da alegria, né? Parem para pensar, gente, na vida de vocês, no geral, a gente não busca mudar as coisas quando a gente está feliz, porque a gente está feliz, tem uma satisfação ali, né? Então, realmente, por mais desagradável que sejam essas outras emoções, né? Tristeza, medo, nojo, raiva, elas realmente, cada uma da sua forma e cada uma com a sua função, elas todas, na verdade, nos denunciam alguma coisa, né? E todas essas negativas, no geral, vão nos falar alguma coisa relacionada a alguma mudança que a gente precisa fazer, né? A raiva é minha queridinha, assim, né? Que eu acho que é uma das emoções mais mal vistas, digamos assim. Eu acho que tristeza e raiva estão ali na competição para as duas emoções mais, entre muitas aspas, inadequadas para a nossa sociedade. Só que a raiva, claro, gente, assim, todas as emoções têm uma função, mas é muito importante a gente regular essas emoções, né? Como a Ana Teresa falou, não é nem um 8, nem um 80. Não é a gente sair também com raiva de todo mundo e sair matando todo mundo que a gente está com raiva, né? Mas outra coisa que a gente já falou em outro episódio, se eu não me engano, foi no Por que Devemos Ser Gentis com Nós Mesmos, a gente fala sobre a questão da gente colocar essas emoções para debaixo do tapete, né? E que, na verdade, o grande paradoxal das emoções é que a gente só vai aprender a lidar com as nossas emoções e regular as nossas emoções
quando a gente lida com elas, quando a gente sente elas, né? E, bom, e a raiva, como eu comecei falando dela, é muito isso, né? A raiva é minha queridinha porque, justamente, eu acho que quando ela é bem trabalhada e bem regulada, a gente pode usar ela muito a nosso favor, né? A raiva é uma emoção que mobiliza muita energia, mesmo, energia de verdade, assim, de fazer. Com certeza. Mas, bom, passando então para o filme, né? A gente anotou algumas cenas aqui que a gente quer falar em relação a isso. E a gente está falando das funções das emoções e eu acho que o filme ele já traz muito isso, assim. Por mais que no início ele traga algo que eu, pessoalmente, até estava falando para a Ana Teresa, que me incomodei, mas depois eu entendi que é para chegar no final do filme, né, e mostrar a lição por trás disso, mostra muito cada emoção como uma coisa única, né? Como se a gente vivencia um momento bom e tem só o bom, a gente vivencia um momento ruim e é só o ruim. Isso é uma coisa que no início eu tive uma certa crítica de, não sei se é muito bem por aí, mas também acho que já começa mostrando a função de cada emoção, né? Naqueles primeiros 5 minutos do filme. Eu acho que é a alegria que começa a comandar cada emoção. Tristeza, faz isso. Medo, você faz isso. Nojo, fica de olho nisso. Raiva, você fica aqui para proteger. É muito interessante como realmente já vai mostrando nessas funções. E já no começo do filme também eu fui percebendo que eles mostram, né, que a maioria das bolinhas das memórias dela sempre são felizes. E eu acho que já começa uma crítica no filme da nossa sociedade de nós sempre estarmos felizes, sempre termos que estar felizes. E isso fica muito claro, assim, principalmente quando no começo do filme ela se muda para São Francisco. E é assim que ela chega na casa, tipo, a casa é feia, a casa é suja. E aí chega a alegria, não, a gente tem que achar alguma coisa pra gente ficar feliz. E aí também entra aquela coisa, né, que mudanças geram desconforto. E mesmo assim, quando a gente tá passando por uma mudança que vai gerar desconforto, vai gerar uma gama de emoções, a personagem tava lá, não, eu tenho que ser feliz, eu tenho que me sentir feliz, eu tenho que criar memórias felizes. Isso é um problema da nossa sociedade atual que eu acho que o filme traz bastante como crítica. Sim, sim, e eu até fiquei lembrando em relação a isso que você disse, né, que logo no início também, nesses primeiros 5 minutos, até antes da Riley ir para São Francisco, a alegria, né, que é uma das personagens principais do filme, a emoção, a alegria, a personagem, a alegria, dá pra ver que ela também tem essa expectativa, né, de que a Riley teve um dia bom quando ela teve um dia majoritariamente feliz. E é isso, né, e mostra justamente essa pressão que a gente tem, que o dia bom é o dia todo feliz. Isso já até traz uma problemática que eu trouxe no meu Instagram uma vez, né, de o que é bom, o que é ruim, né, o que é um dia bom, o que é um dia ruim, e o filme já traz isso escancarado, né, fazendo essa problemática, que a Riley teve um dia bom quando ela teve um dia majoritariamente feliz. E aí, já trazendo para a questão da mudança, né, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque mudanças, gente, são justamente os momentos que mais trazem essas emoções complexas, né? E seja da fase da infância para adolescência, seja em outras mudanças da vida, sei lá, quando você casa, quando você tem filho, qualquer mudança brusca traz em si várias experiências que trazem complexidades, né, de emoções. E a Riley tinha vários motivos para estar com medo, para estar com raiva, mas seguia, né, essa pressão de que ela estivesse feliz, até dos próprios pais. Eu peguei várias vezes que os pais chamam ela, né? Cadê aquela menina feliz? Sim, que aí você já começa desde pequeno a sofrer pressão, né? Pra estar sempre feliz. Até quando você rotula a criança, isso tem um poder muito grande. E outra cena que fica pra mim muito marcante, né? Essa necessidade de ser feliz, é quando a alegria chega e desenha no chão um círculo e fala: tristeza, você vai ficar aí, você não vai sair. Como se fosse uma tentativa de suprimir a tristeza. E que eu acho interessante que quanto mais ela tentava controlar a tristeza, mais a tristeza, tipo, ficava fora de controle, tocando em tudo, fazendo tudo. E isso vai ficando muito claro, assim, que a tristeza meio que fica, não, mas eu tô fazendo involuntário. E na verdade é que quando a gente não sente os nossos sentimentos, fica muito mais difícil da gente regular eles, como a Luísa falou. Então ali a tristeza é totalmente desregulada, porque ela estava triste por ter se mudado, mas ela não entrava em contato de jeito nenhum com essa tristeza. Exatamente. E uma lição que fica do filme, né, é que as emoções elas têm que ser sentidas e trabalhadas em vez de suprimidas. Porque quando a gente suprime, é muito difícil da gente aprender a lidar. E quando ela passou a suprimir, teve uma série de consequências na vida dela também. Até dela chegar e chorar, né, na sala de aula, naquela hora que ela foi lembrando.
Isso também eu acho muito interessante, né? Quando a tristeza começa a tocar nas memórias felizes e as memórias começam a ficar tristes. Que o que é interessante é que as emoções elas ditam muito, né? Como a gente lembra das coisas. E uma mesma memória que pode causar felicidade numa época da sua vida pode causar tristeza em outra. E eu acho que essa linearidade que a gente sempre espera, o filme tenta trabalhar que não é linear. Totalmente, totalmente. Eu pensei nisso também. Na verdade, agora eu me dei conta disso, que tem muito a ver com o processo da Riley, né? Da mudança dela. Por exemplo, a gente agora pode estar vivendo um momento ótimo que nos traz uma super felicidade de estar vivendo. E sim, daqui, sei lá, 5 anos, a gente pode lembrar desse momento que foi muito feliz e ficar triste porque passou. Então, fala exatamente do que a gente estava falando da questão da complexidade, né? Até da primeira vez que eu vi o filme, eu fiquei me questionando assim: caraca, mas o que a tristeza tá fazendo, né? Tocando essas bolinhas amarelas, essas bolinhas felizes. E tem a ver com isso, né? Da gente poder sentir mesmo. Eu fico pensando, o filme teria sido outro se a alegria tivesse deixado a tristeza se colocar, né? Ser sentida ali. A bolinha ficar triste mesmo e deixar acontecer, mas aí o filme não seria o filme, né? E o interessante é que as ilhas da personalidade, né, começam a desmoronar de acordo com que a tristeza vai entrando em cena. E eu acho que outro ponto muito forte que o filme traz é a mudança e essa transição, né, da infância para a adolescência. Porque mal ou bem você perde muita coisa. E isso é até interessante de falar dessa perda, porque a nossa sociedade tem vários lutos não reconhecidos. Então, assim, mal ou bem, ela tá vivenciando um luto por ter saído da cidade que ela cresceu, que ela morava, que ela tinha todas as amizades, toda a estrutura de vida dela, e ela perdeu. Ela também tá saindo da infância, que acaba que você perde essa ingenuidade, né? Ela tem até a Ilha da Bobeira, que você vai perdendo isso. A Ilha da Família vai ficando um pouco mais fraca, porque você começa a ficar muito mais ligado nos seus amigos que na sua família. Então, ela tá passando por esse processo de transição que envolve muitas perdas. Eu lembro que na minha vida pessoal, eu não senti muito essa transição da infância para adolescência, mas eu senti muita transição da adolescência para a vida adulta. Também. Que eu lembro que pra mim, assim, começar a ter mais responsabilidades, começar a dar conta de mim, começar a entender que as amizades vão funcionar de uma maneira diferente do qual funcionavam na época que eu era adolescente. Isso tudo pra mim, eu lembro que na época eu fiquei muito chateada. E aí depois, aos poucos, eu fui entendendo que são fases da vida que a gente vai passando e que vai requerer novas habilidades nossas e lidar com as nossas emoções de formas diferentes. Mas eu acho que exatamente essa questão que você falou, você ficou muito chateada. Mas a gente foge, no geral, muito disso, né? Até porque, eu não sei se você concorda, Ana Teresa, mas às vezes eu acho que algumas emoções vistas como negativas, principalmente agora parando pra pensar, na verdade, eu ia falar principalmente a tristeza e o medo, mas eu acho que, no geral, todas, além da alegria, são vistas como infantis. Então, por exemplo, você ficar chateada porque você tá saindo da adolescência e tá indo pra vida adulta. Eu acho que tem um julgamento muito da sociedade, né? De achar que você viver esse luto, não, você está sendo infantil, não, você não quer sair da adolescência, entendeu? Eu acho que essa é a grande questão, é a gente se permitir sentir, porque senão isso vai ficar e impacta, cara, porque se a gente não se permitir viver os lutos da vida, né, que acontecem, isso vai impactar depois. Então, até assim, pra Riley foi importante, já vai chegar no final do filme, né, mas quando chega no final do filme e ela pode chorar com os pais dela e falar, olha, eu sinto muita saudade da minha casa, eu tô com saudade dos meus amigos, eu tô com saudade disso, eu tô com saudade daquilo. Então, eu acho que traz muito isso de a gente poder dar espaço para essas emoções, pra gente, às vezes, poder reclamar mesmo, da gente poder ficar triste, da gente poder ver, caraca, eu sinto muita falta disso, sinto falta de uma coisa que eu tinha na infância que eu não tenho mais, sinto falta de coisas da minha adolescência que eu não tenho mais. A gente poder dar espaço para todas essas emoções, né? Porque é muito doido, é muito paradoxal, porque por mais que pareça infantil, ou que possa ter um julgamento muito da sociedade como infantil, é assim que a gente amadurece, porque é assim que a gente vai aprender a lidar com essas emoções. E não vai, por exemplo, dar uma birra sempre que a gente ficar com raiva. Porque a gente aprendeu a lidar com a raiva, a gente sentiu a raiva em todos os momentos que ela precisou ser sentida, né? Eu concordo muito, até porque essa cena final também mostra outra face da tristeza que a alegria não percebia antes, que a tristeza ela faz as pessoas se juntarem. Quando alguém tá triste, você tende a querer ir lá perguntar o que tá acontecendo, abraçar a pessoa. É meio que um movimento assim instintivo e natural.
Ao contrário da alegria, quando uma pessoa tá ali alegre, não necessariamente você quer ir lá falar com ela. Então eu acho que no filme mostrou também essa função que a tristeza pode aproximar. E aí, quando ela pôde chorar, pôde mostrar essa tristeza, isso aproximou ela dos pais. E os pais também tiveram espaço para falar: não, eu também sinto falta de casa, eu também tô tendo dificuldade com essa vida nova. E quando você se põe vulnerável dessa forma, você cria conexões. A gente não cria conexões profundas com as pessoas se a gente não se mostra vulnerável. E eu acho que quando a gente só dá espaço para a alegria, a gente não se põe vulnerável. Exatamente. Outra parte do filme que eu gostei muito também foi quando aquele amigo imaginário, o Bing Bong dela, começa a se dar conta que ele tá sendo esquecido, né? Porque ela tá fazendo essa transição da infância pra adolescência. E aí chega a alegria: não, fica pra cima, sei lá o quê, a Riley não vai te esquecer. E ela foi inapropriada. E aí depois a tristeza chega lá e conversa com ele, fala: não, eu imagino que deve estar sendo difícil, eu imagino que você sente falta desses momentos. Foi a hora que ela gerou mais conexão com o Bing Bong. Uhum. E para mostrar que, assim, muitas vezes a alegria em excesso ela pode ser inadequada. Todas as emoções elas são adequadas em certo momento. Por isso que é importante sentir elas. Então, essa parte da tristeza também, né? Que a gente está trazendo as várias facetas da tristeza. É dessa conexão com o outro que fica muito mais propícia também nesses momentos. E de aceitar, tem a ver com tudo isso que a gente estava falando, né? De aceitar, por exemplo, as mudanças. Tá tudo bem ele estar sendo esquecido, né? Tá tudo bem ele ficar triste, ou a gente ficar triste, por exemplo, né? Eu acho que é uma boa metáfora para essa melancolia que é, né? A gente sair da infância e ir para adolescência, ou a gente sair da adolescência e ir para a vida adulta. Acho que é uma boa metáfora para a gente entender que tá tudo bem a gente esquecer algumas coisas, tá tudo bem a gente mudar, né? E quando a gente muda, a gente ganha coisas novas, mas a gente também perde outras. E tá tudo bem a gente ficar triste com isso, né? Porque, de novo, se a gente fica numa lógica só de não, mas não vou ficar triste, porque olha, porque olha que eu tô ganhando, olha que eu tô ganhando, realmente fica inadequado, né? Então eu achei muito interessante essa hora do Bing Bong de entender que sim, ele estava sendo esquecido, ela tá amadurecendo, né? E tem uma parte triste nisso, tem uma parte bonita nisso, né? Achei perfeito assim nessa hora. Primeira vez que eu vi também, né? Esse filme lançou, a gente não estava nem na faculdade. Então, eu e a Ana Teresa tínhamos outra visão das emoções. E eu lembro quando eu vi pela primeira vez, eu me identifiquei muito com a alegria nesse sentido de ser essa pessoa que no início vê uma pessoa triste e já quer consolar, tipo, não, mas você vai ficar feliz, não, mas calma, mas vai ficar tudo bem. E não dá muito esse espaço para tristeza, né? E foi muito interessante que eu realmente senti um aprendizado vendo essa cena especificamente do filme, de permitir a pessoa ficar triste e de talvez ficar triste junto à pessoa ou ficar com a pessoa enquanto ela está triste, né? Eu admito que a primeira vez que eu assisti o filme, eu não gostei tanto do filme, eu tinha achado meio chatinho. Eu acho que é porque eu não gostava muito da alegria, eu achava a alegria muito chata. E agora eu entendo a função da alegria, agora que eu vi o filme 6 anos depois. E de uma série de... Tudo isso que eu tô trazendo pra vocês, obviamente, abriu muito os meus olhos diante do filme. Mas eu lembro que quando eu vi 100% leiga, eu achei a alegria muito chatinha. A tristeza também não era lá essas coisas, assim, porque ela tava sempre caindo pelos É isso cantos. que eu ia falar, eu me incomodava mais a tristeza do que a alegria. Mas eu lembro que eu adorava a raiva, por exemplo. É muito interessante a gente se analisar a partir dessas coisas, né? Mas eu também não amei o filme da primeira vez que eu vi, não. Eu tava até falando pra Ana Teresa antes da gente começar a gravar, que até hoje, assim, quando eu revi o filme pra fazer o episódio, eu achei ele um pouco arrastado, em termos de desenrolar de filme mesmo. Mas com certeza, hoje eu já tenho outra visão, até da importância, assim, a gente fala muito que as animações são filmes infantis, são pra crianças, né? Acho que de jeito nenhum, principalmente hoje em dia, cada vez mais a Disney e a Pixar vem fazendo filmes, acho que com temas muito importantes para crianças assistirem, mas para adultos também. Então, por mais que pessoalmente eu não goste de Divertidamente como um filme de entretenimento, assim, para mim, acho que ele tem super a sua pertinência, né? No sentido dos aprendizados que ele traz. Com certeza, e ele também trouxe uma ferramenta ótima, assim, porque atualmente, assim, o psicólogo pode pegar o bonequinho da raiva e falar: então, como é que a gente regula a sua raiva? Eu acho que ficou muito mais nítido, assim, muito mais palpável lidar com as emoções, que antigamente era muito mais difícil trazer isso, tanto para as crianças também, quanto para os adultos, que tem muito adulto por aí que não sabe identificar a emoção. Uhum. E muito adulto que de novo, assim, não valida ou não olha para essas emoções complexas. Eu achei perfeito quando você falou
a questão da Riley poder se mostrar vulnerável para os pais e os pais poderem se mostrar vulneráveis, né? Porque eu não sei se você vai concordar, Ana Teresa. Aí, gente, eu vou falar muito do meu achismo, tá? Eu acho que se a gente olhar cada vez mais para as gerações acima, né? Geração dos nossos pais e depois a geração dos nossos avós e aí vai para cima, acho que são gerações que cada vez menos sabem lidar com as emoções ou lidar com o sensível mesmo, né? Eu me deparo com muitos adultos, que não é adulta, né? Mas adultos mais velhos, de gerações acima da minha, que parece que realmente são muito insensíveis, que estão desensibilizados mesmo, né? Que parece que se sentem muito ameaçados com isso e que hoje em dia a gente até, de novo, eu toquei nesse ponto no episódio de por que devemos ser gentis com nós mesmos, da gente ouvir muito que a nossa geração, que traz muito à tona essa questão do sentir, da importância das emoções, que a gente se depara muito com a frase de mimimi, né? Que, enfim, a gente fala de emoções, é mimimi, é a gente ser muito frágil, a gente ser muito sensível. Eu, honestamente, fico muito triste, porque, na verdade, acho que é muito contrário, né? Eu acho que o que é forte e o que é frágil, o que é forte e o que é fraco, né? Mas, enfim, para mim, forte, né, tá muito mais ligado a saber lidar com a emoção, de ter a coragem de olhar para essas emoções, se permitir ser vulnerável e ver, né, os outros estiverem vulnerável do que qualquer outra coisa. Mas eu gosto muito desses filmes estarem começando a serem feitos, e a gente está falando cada vez mais sobre isso, até para dar um exemplo para essas gerações que, por algum motivo, parece que sentem muito medo das emoções, de certa forma. Isso que você falou é muito interessante, porque é um mito que as pessoas têm sobre emoções, que se você demonstra outros tipos de emoção além da felicidade, você é fraco. Outro mito também muito comum é, se eu demonstrar emoção, ela vai me dominar. Esses são mitos, assim, muito comuns e são baseados em nada. Essa é a realidade. Que a gente sabe que quanto mais a gente abre espaço para uma coisa, mais a gente conhece essa emoção, mais a gente tem ferramentas para lidar com ela. O que a gente não vê, o que a gente não aprende sobre, a gente não tem conhecimento suficiente para lidar com aquela situação. Então, a partir do momento que a gente abre espaço para as nossas emoções, a gente aprende a lidar com elas e até reconhecê-las no nosso corpo. Como é que a gente reage diante de certas situações, o que vai fazer bem para a gente, o que não vai fazer bem. Então, acaba que ainda existem muitos mitos, eu também sinto, assim, da minha vida pessoal, né, pensando dessa perspectiva, que as gerações anteriores têm um certo analfabetismo emocional e que isso causa muito prejuízo para eles. Até eu acho que vem de uma sociedade muito machista, muito racista, muito homofóbica, que, enfim, acaba gerando esse tipo de valor. Então, eu acho, assim, que acaba que toda ação tem uma reação, né, como você sempre fala. Então, a partir do momento que a gente tem pessoas sempre falando, né, não, entre em contato com sentimentos, sempre vai ter pessoas reagindo. Não tem muito o que fazer sobre isso. Até quando a Maria Amélia Penido, né, que a gente trouxe no episódio, né, Por que ser gentil comigo mesmo? Ela fala, né, sobre que a gente está passando por um momento de transição na nossa sociedade. Então, ainda tem, tipo, opiniões muito divergentes convivendo, assim. Opiniões de pessoas que não, você não pode demonstrar, você não pode chorar. Suas emoções são inadequadas se elas são mostradas. Então, por exemplo, se você chora, você é inadequado. Tem muita gente que divulga esse tipo de coisa e trata as pessoas dessa forma. E, em contrapartida, tem pessoas que falam, não, você tem que chorar mesmo, você tem que ficar com raiva. Porque a questão que eu acho que as pessoas acabam confundindo é que não é sobre não sentir. É sobre o que você faz com o que você sente. Então, você tem o direito de sentir todas as emoções que a gente está falando aqui. Você só não tem o direito de bater em alguém se você está com raiva. Ou de simplesmente ser grosso com alguém porque você está triste. E isso são atitudes que não são legais. Mas você tem direito de ficar triste e falar, olha, eu quero ficar no meu canto. Ou você ficar com raiva e falar, olha, eu não gostei da maneira como você me tratou. Exatamente, brilhante. E eu acho que é aí que vem esse final do filme que a gente estava falando, que traz, você falou desse analfabetismo, né, emocional, e eu pensei muito também numa imaturidade emocional também, né, e que eu acho que o filme trata muito bem quando mostra todo esse trajeto da Riley nessa situação, e realmente essa transição, né, tanto a transição da infância para a adolescência, tanto a transição de uma cidade, de uma vida que ela conhecia para uma cidade, uma vida que ela não conhece. E junto disso, todas as emoções que vieram, né? Eu gosto muito do final do filme que mostra realmente que a maturidade e o saudável vem da gente lidar com a complexidade das nossas emoções, né? Então, eu achei brilhante quando mostra as cenas de que ela faz uma memória e a memória está inseminada um pouquinho com felicidade, um pouquinho com tristeza, né? Então, acho que grande parte da maturidade mesmo, emocional,
tem a ver com isso também, da gente poder sentir toda essa gama de emoções que a vida traz pra gente. Eu tô lembrando até do negócio de comando, né? O controle de comando, que ele aumenta de acordo com que ela vai amadurecendo, porque ela vai conseguindo sentir emoções cada vez mais complexas também, que quando a gente é pequeno, as coisas assim são mais simples, e de acordo com que a gente vai crescendo, vai tendo fator cultura, fator sociedade, as coisas começam a ficar muito mais complexas de serem sentidas, até do nosso comportamento mesmo fica mais complexo. E uma coisa que é muito interessante que o filme também traz é da coerência emocional diante dos momentos. Então, o que isso quer dizer? Que isso eu vejo muito na minha prática como psicóloga. Da pessoa assim, mas eu vou fazer isso e sei lá quem vai ficar triste. Eu falo, mas tem outra possibilidade da pessoa ficar além de triste? Se você terminar com seu namorado, ele vai ficar feliz? Se ele ficar feliz, eu já admito que tem alguma coisa errada, sabe? Então, essa coerência emocional, que muitas vezes a gente sempre quer estar feliz, sempre quer que a pessoa tenha emoções agradáveis e, na verdade, não é coerente com a situação. Muitas vezes a coerência com a situação é você ir no enterro e ficar de luto, e você ficar triste. A coerência emocional de ir ao enterro não é você ficar feliz. Ou, por exemplo, você passou por uma perda, você tem que ficar triste. Ou quando alguém te ofende, você tem que ficar com raiva. Isso é coerente, isso está de acordo com a situação. Quando os meus pacientes trazem, eu tô me sentindo com raiva, fiquei enojada com essa situação, alguma coisa assim, eu sempre falo, olha, o que você está me trazendo está coerente com o que está acontecendo. Você pode sentir essa emoção, assim, porque algumas vezes a pessoa fica tipo, mas eu fiquei muito triste com isso. Eu falei, tá, mas tá coerente. Exatamente, é muito doido, cara. Eu também me pego muito percebendo isso nos meus pacientes e eu mesma, né, na terapia, de realmente essa expectativa. E volta para o que a gente está falando o episódio todo, da gente se permitir viver todas essas emoções porque fazem parte. Então, acho que essa questão da coerência emocional é muito importante, da gente estar sempre atento a isso, né? Qual é o contexto dessa emoção? Faz sentido? Faz sentido para você? Primeiro que assim, é a sua experiência. A nossa experiência está em primeiro lugar do que a gente sente ou não. E aí, depois, nas nossas terapias, nas nossas reflexões pessoais, a gente vai entendendo esse contexto, né? E cuidado para não ir justamente para esse 80, de não fez o menor sentido, porque eu não posso ficar com raiva, porque eu não posso ficar triste. E me veio até aqui, né, que muitas vezes o psicólogo tem essa função, assim, de, no fluxo oposto, do tipo, olha, isso aí que tá acontecendo tá tudo bem. Que é tanta gente falando, não se preocupa com isso, não esquenta a cabeça com isso, não fica triste. E aí quando chega uma pessoa e fala, não, você tem que estar triste por isso mesmo. Parece que, assim, algumas vezes dá um alívio em algumas pessoas, tipo, não, eu posso, eu tenho essa permissão agora de ficar triste, ou ficar com raiva, ou ficar com nojo. É muito interessante como realmente, às vezes, a nossa profissão, né, Ana Teresa, é realmente, às vezes, dar permissão para as pessoas sentirem o que elas estão sentindo, né? Sim, até se comportarem da maneira que elas querem, assim, mas e se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu falei, não, pode fazer isso, vai lá, testa. Ué. Exatamente, experimenta colocar um limite a partir da sua raiva. E uma última cena, assim, que eu queria comentar, que a gente tá falando da diversidade das emoções, e na cabeça da Riley, quem comanda é a alegria. Só que tem uma cena lá no jantar, né, que a gente entra na cabeça da mãe e do pai. E na cabeça da mãe, assim, não fica tão explícito, mas quem comanda é a tristeza. E na cabeça do pai, quem comanda é a raiva. E em nenhum momento o filme trata isso como negativo ou ruim. Só tá mostrando que talvez esses personagens sintam essas emoções com mais intensidade. O que é muito interessante, porque não sei se eu vou dar uma super viajada aqui, né? Mas eu acho que entra um pouco até no próprio estereótipo do masculino versus feminino, né? Que o feminino tem essa energia do cuidado que a tristeza nos convida a fazer, e que o masculino tem essa energia mais da agressividade, né? Muito interessante. Eu não tinha me dado conta disso, não, até você falar agora. Que o filme também trata isso. E, assim, é legal que não demonizou nenhuma das emoções, né? Que a gente pensa, vai todo mundo ser gerido pela alegria. E não. No caso da mãe dela, ela é mais comandada pela tristeza. E agora, eu nem tinha pensado nisso, mas agora me deu vontade para perguntar, pra gente fechar. Ana Teresa, nos seus divertidamente aí dentro, você acha que você é gerida por mais assim, por qual emoção? Olha, eu acho que é a raiva, mas tem muita gente que diz que eu sou a cara da nojinho, então eu não sei qual das duas. E também tem ansiedade, assim, porque eu sou ansiosa e tenho medo. Então, assim, com certeza alegria e tristeza não estão no comando. Né? Cara, então, gente do céu, eu conheço a Ana Teresa, ela já me falou que as amigas dela falam que a Ana é mais parecida com a Nojinho. Eu discordo, eu acho que a Ana realmente é mais parecida com a raiva.
Eu acho que eu sou gerida pelo medo, com certeza. Acho não, tenho certeza que o meu divertidamente que está mais presente, assim, aqui, tomando as decisões, é o medo. Eu acho que pode ser na cabine de comando tanto o medo quanto a felicidade. Eu acho que combina mais com você. Comigo? E a tristeza também. Você gosta de uma certa melancolia. Gente, a Ana Teresa aqui ao vivo pra mim. Que Mas aí, já tá, ó, já tá assim, várias camadas aí, né? Falamos de medo, felicidade, de tristeza. Então, eu já tô com uma certa diversidade aí das minhas emoções, diversificação. você já passou a maturidade emocional, né? Que a Riley tava passando. Gente, mas é isso. Agora eu vou perguntar para vocês que estão ouvindo, gente, quem chegou até o final. Se vocês tivessem que pensar em uma dessas emoções que aparecem no filme, qual que vocês acham que mais controla a mesa de controle de vocês? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha trazido outras reflexões, mostrado outro ponto de vista sobre o filme que talvez vocês não tenham visto ainda. Então, se vocês quiserem rever esse filme depois do podcast, vem trocar com a gente. A gente vai adorar também ouvir as outras reflexões que o filme gerou em vocês. E para vocês darem esse feedback pra gente, entra lá no nosso Instagram, que é o @podcast Psicologia Sincera. Vocês podem mandar direct pra gente, a gente responde, a gente troca com vocês, a gente tá disponível nos stories e também nos posts. Sempre tem a capinha do episódio no nosso feed, então você pode comentar diretamente sobre o episódio lá, se você quiser. E também, se você quiser ver o que eu e a Ana Luísa a gente tá fazendo na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, para além do podcast, você pode me encontrar no @psi.anacavalcante e a Ana Luísa no @psicóloga Ana Luísa Braz. E, gente, todas essas informações vão estar aqui embaixo na descrição do episódio. Vai ter um link aqui, é só vocês clicarem que vocês vão entrar nos perfis. E a gente também tem o Telegram, que vai estar na descrição, que é um canal que a gente tem para informar de vocês de novidades. Então, sempre o episódio vai estar lá novo que sair, e a gente sempre tenta avisar com antecedência para vocês o episódio que vai sair na segunda-feira. Normalmente a gente posta na quinta-feira, mais ou menos, para vocês saberem o tema. Vocês têm um certo privilégio de um spoilerzinho. E esse foi o episódio de hoje, gente. E um beijo e nos vemos na próxima.